Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografizando com Isa Araújo. Essa videoaula de hoje vai ser muito especial, porque nós vamos abordar o maior geoestrategista americano. Seu nome é Nicholas John Spykman. Spykman nasceu em Amsterdã, na Holanda, em 13 de outubro de 1893 e morreu em 1943 nos Estados Unidos, né? Embora ele tenha vivido apenas 50 anos de vida, a sua obra foi de fundamental importância para formular a geoestratégia americana durante todo o século XX. Em 1920, Spykman foi para os Estados Unidos e lá construiu a sua carreira acadêmica, com PhD na Universidade Berkeley, e depois ele se tornou professor de Relações Internacionais na Universidade Yale. Posteriormente, ele se naturalizou cidadão americano e um exímio especialista em geografia política. Bom, essas são as duas principais obras do autor. A primeira delas, intitulada America's Strategy, The World Politics, The United States and the Balance of Power, publicada em 1942, bem no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esse livro quer dizer a estratégia da América na política mundial, os Estados Unidos e a balança de poder. Eu gosto desse termo balança de poder porque ele dá a impressão de que o equilíbrio de poder ele é dinâmico, não é estático, né? Ora, uma potência tem a primazia nas relações internacionais e, ora, essa hegemonia ela é contestada por outra potência que vai perturbar essa balança de poder. Bom, nessa obra, Spykman ele vai discutir os aspectos da política externa americana diante do conflito da Segunda Guerra Mundial. Porque, nesse contexto, havia um debate entre as elites políticas americanas sobre qual deveria ser o paradigma adotado pela chancelaria americana caso o país participasse da guerra. E aí havia dois paradigmas: o isolacionismo e, por outro lado, o intervencionismo. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Já na segunda obra, intitulada The Geography of the Peace, que, diga-se de passagem, foi publicada postumamente apenas em 1944, um ano depois que Spykman veio a falecer, a gente só tem acesso a essa obra devido à assistente de pesquisa do professor Spykman, lá do Instituto de Relações Internacionais. O nome dela é a senhorita Ellen R. Nicol. Ela teve o mérito de fazer um compilado das aulas do professor Spykman e organizou a publicação desse livro. Graças a ela, nós temos acesso à última contribuição de Spykman no campo da estratégia. Portanto, na minha opinião, essa obra, The Geography of the Peace, ela é importantíssima para o campo da geopolítica e relações internacionais por três razões. A primeira é porque Spykman ele vai apresentar a teoria do Himmler com poder anfíbio, né? E esse termo poder anfíbio é uma palavra composta que vem do grego amphi, ambos, e bios, vida, ou seja, anfíbio quer dizer justamente ambas as vidas. Para a biologia, anfíbios são animais vertebrados, como por exemplo o sapo, que tem um ciclo de vida dividido em duas partes. Daí o termo anfíbio, ambas as vidas. Esses animais, eles passam parte do seu ciclo de vida na água e a outra parte no ambiente terrestre. Então Spykman vai se apropriar do significado dessa palavra de origem grega, anfíbio, para aplicar no campo das relações internacionais, dizendo justamente que anfíbio é quando uma potência ela se torna poder terrestre
e marítimo ao mesmo tempo. Isso é um poder anfíbio. Quando uma potência se torna uma potência marítima e terrestre ao mesmo tempo. A segunda razão porque a obra The Geography of the Peace é de suma importância para a geografia política é porque ele vai dialogar com a teoria do Heartland, de Mackinder, dizendo justamente que a região pivô do mundo já não é mais o Heartland, mas sim o Rimland. E a terceira razão porque essa obra é importante é pela grande influência que sua teoria, né, exerceu nos policymakers americanos. Tanto é assim, pessoal, que a gente costuma dizer que o pai da doutrina de contenção foi aquele diplomata americano, George Kennan, né? Mas se a gente se debruçar sobre essa teoria, essa doutrina da contenção, a gente vai ver que está subjacente a ela a teoria do Rimland, de Spike. Portanto, o pai da doutrina da contenção deveria ser Spikeman, verdade? Muito bem. Como Spikeman se tornou bem-sucedido? Ele desenvolveu a teoria do Rimland. Bom, e o que quer dizer Rimland? Rimland é uma palavra composta que vem do inglês, obviamente. Rim significa borda e land, terra. Ou seja, Rimland é a área costeira de uma terra. E qual terra? A Eurásia. Quem não sabe o que é Eurásia, eu recomendo que vá na playlist em que eu explico sobre a Eurásia. Está na playlist de Mackinder, ok? Mas aqui, em linhas gerais, Eurásia é um supercontinente que integra a Europa à Ásia. E a Europa fica reduzida a uma península da Ásia. Então, Rimland, segundo Spikeman, é essa área costeira que vai se estender a partir da Europa Ocidental, Oriente Médio, Ásia Meridional na Índia, até o Extremo Oriente, fazendo um arco ao redor da Eurásia. Essa é a área geográfica do Rimland. Bom, quais são os fatos mais interessantes que nós podemos aprender sobre Spikeman? Durante o período entre guerras, até o momento em que a Segunda Guerra Mundial estourou, havia um grande debate entre a elite intelectual americana e os policymakers sobre qual deveria ser a estratégia dos Estados Unidos caso o país entrasse na guerra. E aí havia dois paradigmas, o intervencionismo e o isolacionismo, né? Bom, o que diziam os adeptos da corrente isolacionista? Ora, eles apontavam que a política de segurança dos Estados Unidos deveria ter apenas uma linha de defesa, que seria circunscrita pura e simplesmente nas costas dos Estados Unidos. Ora, isso não é por acaso, porque se você olhar nesse slide um mapa de Mercator, esse mapa dava a eles, os adeptos do isolacionismo, uma falsa ilusão de que os Estados Unidos estavam protegidos de uma eventual ameaça existencial vindo da Europa, por conta do país ser bioceânico, ou seja, o país gozava de uma posição geográfica excepcional, com saída tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico. Portanto, eles confiavam que os oceanos eram uma fronteira natural que protegeria o território americano de ser atingido por uma ameaça extra-regional. Então eles falavam, nós estamos muito distante do conflito na Segunda Guerra Mundial lá na Europa, então nós temos que focar a nossa linha de defesa somente nas costas do nosso país. Bom, já os adeptos do paradigma intervencionista defendiam que a política de segurança dos Estados Unidos deveria ter não uma, mas duas linhas de defesa. Primeiramente, uma linha de defesa avançada na Eurásia,
mantendo assim a balança de poder, tanto na Europa contra os alemães nazistas, quanto na Ásia com os japoneses. E a próxima linha de defesa, a segunda, né, deveria ser estabelecida no hemisfério ocidental. E aí cabe um adendo, né? Geralmente a gente pensa que a doutrina Monroe, ela advoga que a América Latina seja a zona de influência americana, mas na verdade a doutrina Monroe, ela abarca não somente a América Latina, mas sim também todo o hemisfério ocidental, que eles chamam aqui os policymakers e o mainstream acadêmico de relações internacionais nos Estados Unidos, eles chamam de Western Hemisphere, que abarca também o Canadá, a Groenlândia, ou seja, todo o hemisfério ocidental até a Argentina. Portanto, a doutrina Monroe não é a América Latina para os americanos, mas sim o hemisfério ocidental, né? O continente americano, a América para os americanos. Compreende isso? Por fim, não havia um consenso entre a elite política americana sobre qual deveria ser o paradigma adotado pelos Estados Unidos caso o país participasse da guerra. Os isolacionistas defendiam que o país deveria ter apenas uma linha de defesa, circunscrita às costas do país. Já os intervencionistas, não. Eles defendiam que a grande estratégia americana deveria ter duas linhas de defesa. Uma linha de defesa avançada na Eurásia e outra no hemisfério ocidental. Então, Spikeman ele vai se notabilizar como um geoestrategista ao criticar o mapa de mercado, tal como fez Mackinder, dizendo justamente que esse mapa ele foi criado no século XVI pelos europeus. Portanto, ele era um mapa eurocêntrico. O mapa, pelo fato de ele ser um mapa eurocêntrico, revela, portanto, a primeira dificuldade do mapa, o primeiro defeito, né, que ele apresenta. E o segundo, ele não atendia aos interesses dos Estados Unidos, né? Esse é o segundo defeito do mapa, porque por ser um mapa eurocêntrico, ele vai atender os interesses da Europa, verdade? Tanto assim que até hoje nós nos referimos a certas regiões do globo com viés eurocêntrico, sem perceber, quer ver? Extremo Oriente, por que Extremo Oriente? Porque está bem distante aquela região do mundo da Europa. E no meio do caminho, entre o Extremo Oriente e o Ocidente, você tem o Oriente Médio. Esses são termos cunhados pelos europeus que até hoje a gente usa sem perceber. Então, o Spikeman ele vai dizer que o mapa de mercado ele foi muito útil pelas potências europeias desde a época das grandes navegações, quando Portugal era a grande potência mundial, né? Logo depois a Espanha no século XVI, a Holanda no século XVII, a França de Napoleão no século XVIII e a Inglaterra no século XIX. Ou seja, a cada século uma potência europeia emergia no palco da política internacional como uma potência mundial dominante, como se fosse, por exemplo, um desfile da escola de samba, em que cada escola se apresenta no sambódromo, uma de cada vez. Isso acontecia também na política mundial, porque você tinha Portugal, a grande potência do século XV, a Espanha, a grande potência do século XVI, a Holanda do século XVII, a França de Napoleão no século XVIII e a Inglaterra com seu Sea Power, a grande potência do século XIX. Portanto, a pergunta que todo mundo se fazia era: quem seria a próxima potência mundial do século XX? Pois bem, os alemães e os japoneses já faziam as suas apostas na Eurásia porque buscavam um lugar ao sol na política mundial. Eles eram as potências perturbadoras do equilíbrio de poder e da paz britânica, né? Então, Spikeman ele vai abandonar o mapa de Mercator e substituí-lo por um mapa mais operacional do ponto de vista da política externa americana. Aqui vocês veem a posição geográfica
dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Esse ponto aqui é de suma importância, porque Spikeman ele vai utilizar um mapa cilíndrico também, mas dessa vez centrado nos Estados Unidos, para destacar a posição geopolítica do país no globo, né? Isso demonstra que Spikeman ele tinha lido Hatzel. O que dizia Hatzel, o pai da geografia política? Ele dizia que espaço é poder, né? Mas ele também dizia que posição também é sinônimo de poder. Embora um país seja pequeno geograficamente, se ele tiver uma posição geoestratégica, isso é um ativo político, portanto, é um sinônimo de poder. Veja, por exemplo, o caso do Panamá, que, embora seja um país geograficamente pequeno, ele é um país que tem uma posição estratégica, porque está entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então, Spike mais se apropriado desse conceito de Hatzel, de posição, para confeccionar um mapa em que privilegie a posição geopolítica dos Estados Unidos no mundo. Fazendo assim que a elite americana e os policymakers do país despertem desse sono profundo, segundo o qual acreditam que não há nenhuma ameaça existencial à integridade territorial do país vindo da Europa ou da Ásia, né? Aqui vocês veem que o hemisfério ocidental está cercado, né? As setas vermelhas desse mapa evidenciam que os Estados Unidos não estavam tão seguros assim como pensavam os isolacionistas, né? Esse mapa ele desvela o cerco do hemisfério ocidental pelas duas potências do eixo, tanto a Alemanha, que tinha pretensões de se expandir no Cabo Norte, na Noruega, desde a Noruega até o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Ou seja, a projeção geopolítica da Alemanha fazia um arco, né, na Europa e na África Ocidental. E se a Alemanha conquistasse esses territórios, seriam utilizados para uma ofensiva não só contra os Estados Unidos, num ataque, por exemplo, aeronaval, como também no hemisfério ocidental. E por outro lado, você tinha também os japoneses, que tinham uma projeção geopolítica planejada, desde o Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca americano, até Tasmânia, ao sul da Oceania. E aí você percebe também que algumas regiões aqui eram estratégicas para os japoneses. Por exemplo, a Manchúria, na China, que poderia ser utilizada como cabeça de ponte, e Nova Guiné e a Ilha Salomão como países aeródromo para um contra-ataque japonês nos Estados Unidos e no hemisfério ocidental. Portanto, Spikeman ele tinha razão ao afirmar que os Estados Unidos não estavam seguros. Tanto assim que os ataques de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, demonstram essa tese. Aqui nós temos um mapa que demonstra as duas zonas de batalha na Eurásia. Você tem, de um lado, a Alemanha nazista e do outro, o Japão. Ambos tinham um plano de repartir a Eurásia entre si. E caso eles tomassem o Heartland eurasiano, isso alteraria a balança de poder mundial, conforme ela estava Mackinder, né? O que Mackinder dizia? Ele dizia o seguinte: quem controla a Europa Ocidental domina o Heartland. Quem domina o Heartland controla a ilha mundial, isto é, a Eurásia mais a África. E quem controla a ilha mundial domina o mundo. Esse era o alerta deixado por Mackinder, que Spikeman vai dizer à elite política americana. E a Alemanha nazista e o Japão buscavam um lugar ao sol na política mundial
como potências perturbadoras da hegemonia da ordem vigente. Sprackman vai dizer justamente que o contexto do mundo na Segunda Guerra Mundial estava marcado pelo estado de natureza hobbesiano, né? Portanto, era imperioso que os Estados Unidos assegurassem a sua sobrevivência no sistema internacional. Por isso mesmo, ele afirma que a política de segurança mais adequada aos interesses dos Estados Unidos é, sem dúvida, o intervencionismo. Porque, justamente, esse paradigma intervencionista, ele oferece duas linhas de defesa aos Estados Unidos. A primeira delas sendo uma linha de defesa avançada na Eurásia, como nós podemos observar nesse mapa, com essas setas pretas, que sinalizam a contenção da Alemanha e do Japão feita pelos Estados Unidos. E por fim, pessoal, nesse último slide, nós vemos aqui a estratégia do Himmler, de Spykman, fazer um contraponto à teoria do Hartland, de Mackinder, conforme vocês podem ver nesse mapa aqui, né? Nós temos na legenda de vermelho o Hartland, que está circunscrito na região pivô da Eurásia como uma potência terrestre, land power. Estão vendo? E nós temos de azul o Himmler, que se localiza na área costeira da Eurásia, desde a Europa Ocidental, Oriente Médio, e a partir da Ásia Meridional na Índia, ele se estende até o Extremo Oriente, para justamente conter o poder terrestre, impedindo assim que ele tenha acesso às águas quentes e se torne uma potência anfíbia. Então, Spykman vai argumentar duas premissas que deveriam fazer parte da grande estratégia americana. A primeira delas, de que o poder terrestre ele poderia ser mantido sob controle pelo Sea Power, ou seja, os Estados Unidos, através do Himmler. Como vocês podem ver, né? E a segunda premissa, ele finaliza dizendo: quem controla o Himmler domina a Eurásia, e quem domina a Eurásia controla o destino da humanidade, o destino do mundo. Por isso que Spykman ficou tão conhecido como o pai da geoestratégia americana, porque ele ofereceu aos policymakers do país um modelo geoestratégico que garantiria a segurança do país, né, tanto em tempo de guerra como em tempo de paz. Por isso que o nome do seu segundo livro, The Geography of the Peace, tem esse nome, né? The Geography of the Peace, porque se os policymakers americanos seguissem a lei da geografia política, o país ia garantir a sua segurança, tanto em tempo de guerra quanto em tempo de paz. Daí o nome do livro ser The Geography of the Peace. Essas ideias de Spykman influenciaram a política de segurança do país por todo o século XX, e há quem diga que até hoje essa geoestratégia continua atual. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, então dê o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, porque aqui nós abordamos a geopolítica cientificamente, e não com uma palavra que está na moda, né? Na mídia mainstream. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.